Boa tarde a todos. Eu me chamo Daniel Zontojeda e sou bolsista do PIBIC Fundação Araucária. Vou apresentar o trabalho intitulado Quantificação de Sentimentos aplicada a review de produtos. Meu orientador foi o André Gustavo Malevski e eu sou aluno da UniOeste Campus Foz do Iguaçu. Com a popularização da internet, inúmeras tarefas têm sido realizadas de maneira online, com o e-commerce sendo uma delas. Esses comentários carregam informações importantes sobre o desempenho de produtos ou serviços, que, se processados adequadamente, podem contribuir tanto para empresas quanto para consumidores. As empresas podem utilizar essas informações para adequar e melhorar seus produtos, e os consumidores podem utilizar essas informações para realizar escolhas mais informadas. Com o aumento explosivo no número de avaliações e comentários sobre serviços e produtos, o processamento e a análise de cada avaliação se torna uma tarefa impraticável de ser realizada manualmente. Dentro da área de aprendizagem de máquina, a área de análise de sentimentos tem sido explorada para identificar o sentimento de um usuário expresso em uma frase. Mas o nosso interesse principal não é no que uma avaliação específica vai nos dizer sobre o produto, mas sim no que um grupo de avaliações está dizendo, em qual proporção dos usuários está feliz com o produto ou não. O método atual de fazer isso seria mediante a tarefa da classificação, consistindo na indução de um classificador, seguido pela classificação de cada review. Após cada review ser classificada, você vai determinar a distribuição de sentimentos a partir da contagem do número de reviews classificadas como positivas e negativas. Esse método não apresenta resultados satisfatórios, pois o classificador possui um bias, e esse bias é propagado para o resultado final na etapa de contagem. E esse bias ainda aumenta conforme a distribuição de classes do conjunto de teste difere da distribuição de classes do conjunto de treino, que é a situação que a gente espera que aconteça no mundo real. A quantificação é uma tarefa proposta recentemente para estimar a distribuição de classes em uma amostra independente de dados. O objetivo do quantificador é, a partir de um conjunto de treinamento rotulado, obter a melhor estimativa de distribuição de classes de um dado conjunto de teste não rotulado. O objetivo, portanto, é prever a distribuição de classes em uma amostra de dados. Portanto, o objetivo deste artigo é avaliar diferentes métodos de quantificação aplicados à análise de sentimento sobre reviews de produtos. Os métodos foram separados em 3 etapas, começando pela seleção e preparação dos conjuntos de dados, partindo então para a implementação dos métodos de quantificação e terminando em uma avaliação experimental. O conjunto de dados utilizado, denominado Amazon Cell Phone Reviews, foi obtido da plataforma Kaggle. Esse conjunto é composto por quase 68 mil reviews de usuários testados em inglês, sobre telefones celulares de diferentes marcas. Ele apresenta atributos como o ASIN, que é um código único para cada produto da Amazon, o nome de quem fez a review, uma nota dada de 1 a 5, com 1 sendo o pior e o 5 o melhor, a data que a review foi feita, se o usuário é verificado ou não, o título da review, o corpo de texto da review, quantas pessoas votaram que essa review foi útil, o título do produto e a marca do produto. A partir dele foram construídos 3 diferentes subconjuntos de dados para celulares. Essa busca foi realizada buscando na coluna de título do celular as seguintes palavras: iPhone, Samsung e Xiaomi. Cada subconjunto de dados possui 1000 reviews positivas e 1000 reviews negativas. A quantificação é uma área muito nova. Somente em 2017 houve o primeiro artigo de revisão da área. Nesse artigo, Gonzalez et al. Propôs uma taxonomia para classificar os diferentes algoritmos de classificação,
Os algoritmos foram classificados em 3 grupos. O grupo 1 contém os métodos baseados em classificar e contar, com uma fase de processamento. O grupo 2 possui métodos baseados em multiplicar classificadores prontos. E o grupo 3 possui métodos baseados em modelos de mistura. Então, nessa tabela podemos ver os quantificadores utilizados nos experimentos. Somente quantificadores de grupo 1 e 3 foram utilizados. A avaliação experimental tenta simular as condições do mundo real. Para isso, foi utilizado o algoritmo proposto por Maletsky et al. Nesse algoritmo, cada amostra é criada diversas amostras a partir do conjunto de teste, cada amostra variando seu tamanho, sua distribuição de classes, e cada combinação de tamanho e distribuição de classes é repetido 10 vezes, para evitar que um quantificador tenha resultados melhores por ter tido a sorte de ter pego uma amostra mais fácil. Então serão criadas amostras de tamanho 10, 20, 30, 40, 50, 100 e 200. A distribuição de classes vai variar de 100% negativo até 100% positivo, variando de 5 em 5%. Então começa 0% positivo, 100% negativo. A próxima amostra vai ter 5% positivo, 95% negativo, até chegar em amostras com 100% positivo. Tudo isso repetido 10 vezes. O método de avaliação utilizado vai ser o erro absoluto médio. Os conjuntos de dados, então, da Xiaomi, Samsung e iPhone, cada um deles será dividido no meio, 50% para treino, 50% para teste. O conjunto de treino será feita a indução do quantificador, onde ele obtém métricas importantes para que seja feito para que os algoritmos de quantificação funcionem. O conjunto de testes será realizado a amostragem deles, conforme o algoritmo mostrado anteriormente. Então todas as amostras serão enviadas para o quantificador, que irá gerar uma tabela de resultados, divididos por dataset pelo quantificador e o erro absoluto obtido para esse dataset, para essa amostra, nesse quantificador. Então estes foram os resultados encontrados. Essa é uma média dos erros absolutos, agrupados por quantificador e por dataset. Então, podemos observar que o Median Sweep e o Sort obtiveram os melhores resultados para todos os datasets. O método atual de resolver esse problema, que seria classificar e só contar cada instância, denominado classifica e conta, obteve resultados estatisticamente piores do que o Median Sweep e o Sort e a maioria dos quantificadores. Então podemos observar que o método comumente utilizado de classificar e contar é superado estatisticamente por outros métodos na tarefa de quantificação de sentimentos a partir de review de produtos. Trabalhos futuros incluem a avaliação de outros quantificadores e conjuntos de dados, bem como a extração e quantificação de aspectos de reviews. Eu agradeço à Fundação Araucária pelo incentivo e fomento do desenvolvimento científico no estado do Paraná. E essas foram as referências utilizadas. Agradeço a todos pela atenção e tenham um bom dia.